Olá meus amigos, olá meus irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para mais um programa Bate-Papo Cristão. Desta vez nós queremos falar a respeito de um livro, o nome do livro é Ego Transformado. Esse livro aqui é um pequeno livreto, né? Nós estamos aqui com o nosso irmão Isaías Júnior. Graças e paz, irmãos. E Alisson Campos está aqui conosco. Nós vamos fazer um bate-papo aqui a respeito desse livro. Recentemente fizemos um estudo na nossa congregação. Isaías foi quem dirigiu esse estudo, um grupo de estudo que nós temos, e eles estudaram esse livro aqui, O Ego Transformado. Então nós tivemos a ideia de falar um pouco sobre o tema, falar um pouco sobre o livro, né? Até para lhe apresentar o livro, para que desperte em você o interesse de ler o livro e tirar grandes proveitos para a sua vida. Então nós vamos iniciar aqui. Eu vou pedir para que Isaías, já que foi você que fez o estudo, né, com o pessoal, eu queria que você aí, em poucas palavras, nos apresentasse, né, o livro. Certo, pessoal. Queria dar graças e paz para os irmãos, espero que todos estejam bem. E bom, falando desse pequeno livro que nós utilizamos em nosso estudo na nossa congregação, foi um livro muito bem recebido pelos irmãos, né? Um livro chamado Ego Transformado, escrito pelo autor Timothy Keller, que é um livro muito bem escrito. Por ser pequeno, ele trata um assunto tão importante, mas também de maneira incisiva, e ele apresenta o assunto de maneira muito simples. E como ele usa os textos e como ele usa cada tema, como ele aborda, todos são de maneiras muito simples. É um livro pequeno, de 49 páginas, e eu insisto que os irmãos possam ler esse livro, porque ele é muito bem falado, muito bem escrito. Então, Isaías, tratando sobre o livro, qual a importância de nós refletirmos sobre o ego, que é o assunto que o livro vai tratar, né? Bom, Alisson, é uma pergunta muito importante a ser feita. Por quê? Qual a importância de refletirmos? Por que devemos refletir nesse tema? Porque estamos em um contexto, né, em nossa sociedade, onde muitas pessoas elas costumam às vezes inflar o nosso ego, né? Querer aumentar a nossa autoestima simplesmente com várias frases, com coisas que palestras motivacionais. Justamente. E coisas erradas para, vamos dizer assim, nos tratar o nosso ego. Quando o livro informa que o nosso ego ele é caído, o nosso ego ele é pecaminoso, desde a queda, desde que Adão lá come do fruto e a gente recebe, né, em nós é imputado o pecado de Adão. Desde então, o nosso ego ele é, como é que eu posso dizer, pecaminoso. Ele é um caído, ego né? justamente caído. E é isso que o livro vai tratar. Logo na primeira parte, ele vai dizer que o nosso ego ele é atarefado, o nosso ego é inflado, o nosso ego é extremamente ocupado. Então veja, ele vai tratar logo no primeiro assunto que o nosso ego ele é totalmente caído, totalmente voltado para outras coisas, que não é justamente o nosso próprio Deus. Que não é a glória de Deus, né? Exato. Você comentando aí, você falou uma coisa que eu achei importante aqui, a gente até fazer uma observação a respeito do que você falou. Esse tema, né, você falando aí da importância, rapaz, hoje em dia, como vocês puxaram aí no início da conversa, valoriza-se muito o ego, né? Existe tudo que é a cultura do mundo, né? O sistema que opera no mundo, ele opera tentando levantar o ego da pessoa, não no bom sentido, mas como se fazendo da pessoa um deus, como se ela fosse o verdadeiro herói da história, né? Você ter o seu ego supervalorizado, inflado, alimentar o ego da pessoa pecaminosamente. É isso que a cultura da gente, é isso que o sistema do mundo ele promove, tem promovido a nossa cultura, tem promovido isso. Alisson citou aí a questão de palestras motivacionais. Eu que trabalho, né, na área de vendas, eu vejo muito essa questão. Os três. Também na área de venda, nós que somos da área de venda,
os palestrantes, as empresas têm investido muito nessa área, né? E veja, nós somos cristãos e nós somos influenciados pela cultura, pela mídia, pelas empresas, mas o cristianismo leva a gente no sentido contrário, né? Leva a gente na contramão desse sistema. Então eu queria, Isaías, que você falasse para a gente aí de que forma o autor trabalha o tema no decorrer do livro. Como é que ele trabalha esse tema do ego aí no decorrer do livro? Certo. Como eu falei logo na primeira parte, ele é um livro muito bem escrito, né? E ele vai tratar de maneira simples. Ele trata em 3 capítulos, por isso, irmãos, eu digo que é um livro muito bem escrito, porque em 3 capítulos ele consegue abordar coisas tão pequenas, mas tão profundamente, tão profundas na verdade, né? Ele aborda de maneira simples, com os 3 capítulos dizendo assim, o primeiro capítulo é a condição natural do ego humano, a visão, o segundo capítulo, a visão transformada do eu, e o terceiro capítulo, como alcançar uma visão transformada do eu. Então veja, ele trabalha o assunto de maneira simples, mas não de maneira, vamos dizer, rápida, mas de maneira profunda, de maneira que ele vai dentro do nosso próprio ego e nos faz enxergar de que maneira o nosso ego realmente é, como ele nos faz enxergar como o nosso ego é de fato. Como eu disse, extremamente ocupado, extremamente atarefado. Então veja, a primeira parte ele foca em dizer como o nosso ego é. E, irmãos, é a primeira parte, e ele até cita o exemplo de Madonna. Bem que você falou, quando falou das palestras motivacionais, né, e como as empresas, né, como o mundo tenta nos colocar para cima, ele cita o exemplo de Madonna, e é o medo que Madonna tem. Qual é o medo que Madonna tem? De ser medíocre em tudo que ela faz. Então, trazendo para o nosso mundo, trazendo para nós esse exemplo, nós temos medo de ser medíocres. Por que nós temos medo de ser medíocres? Porque o nosso ego está totalmente inflado. As pessoas tentando inflar, tentando nos deixar melhor, elevam o nosso ego, elevam a nossa autoestima de maneira errada. Quando a gente falha, quando a gente comete algum erro, a gente fica totalmente para baixo. E como é que o mundo tenta nos levantar? Novamente, inflando o nosso ego e de maneira errada. E aí, no capítulo 2, o que é que ele vai nos ajudar? Ele vai dar o exemplo de Paulo, né, que Paulo aos Coríntios, né, se não me engano, na segunda carta aos Coríntios, onde ele vai responder aos Coríntios, que tem muitos irmãos ali cheios de si, cheios de soberba, egos totalmente inflados. Ele vai dizer assim, eu tenho do que me orgulhar, né? Eu sou fariseu, eu sou mestre, né? Zeloso pela lei. Então veja, Paulo tinha do que se orgulhar, mas nem por isso ele se orgulha. Alisson, e é aí que, trazendo essa visão de Paulo, do próprio eu que Paulo tinha, a visão do próprio eu que ele tinha dele, é aí que ele vai nos ajudar a resolver os nossos problemas. E aí, Alisson, que ele vai dizer que a gente não precisa de palestra motivacional, a gente não precisa do mundo, a gente não precisa usar os meios que o mundo usa para resolver o problema do nosso ego. É muito pelo contrário, a gente não precisa do mundo, a gente precisa recorrer unicamente a Deus e a sua palavra. Agora, uma observação, né? Isso não quer dizer, o fato de a gente estar tratando sobre o ego e falando no meio dessa contramão, né, do sistema, né, do mundo, sistema que opera no mundo, às vezes quem está nos assistindo, nos ouvindo, pode pensar que nós somos pessoas negativistas, né, que vivem no negativismo, a gente não pode ser positivo, nem pode, como é que eu posso dizer, a gente não pode pensar positivo, nem se animar, não, de forma nenhuma. A questão é que o que muitas palestrantes motivacionais fazem, eles tentam animar você, só que com motivações erradas, né? De modo que você é o cara, né? Que você faz tudo. E o cristianismo não ensina isso. O cristianismo nos ensina a nos deparar, não supervalorizando as nossas qualidades, mas enxergando o nosso pecado e a necessidade que nós temos de Cristo. Então, sendo assim, o cristianismo também nos ensina, veja que diferença
Veja que diferença de motivação, né? Muitos trabalham, tenta fazer o seu melhor para mostrar que ele é melhor, para mostrar os seus resultados, para mostrar que ele é ele, para mostrar o eu dele, a capacidade dele. Mas a Escritura nos ensina que tudo que a gente tem que fazer é para a glória de Deus. Nós devemos de fato procurar ser melhor naquilo que a gente faz. Nós somos vendedores, nós temos que procurar ser o melhor vendedor. Por quê? Porque a gente serve a Deus aqui nesse mundo. Lutero disse isso. Lutero disse que a gente serve a Deus do mundo. Por isso que as empreitadas de Lutero, para que se construísse universidades, escolas, para preparar pessoas, médicos, professores. Por quê? Porque a vocação na visão de Lutero e na visão bíblica não é somente a vocação como enxergava a igreja romana, que pensava que a vocação era somente para o ministério. Não, mas Deus nos vocaciona para servir a Ele no mundo. Uns para ser professores, outros para ser médicos, outro para ser engenheiro, não é assim? Mas nós temos que estar motivados naquilo que a gente faz, na nossa profissão, no nosso trabalho, na nossa vocação, mas nós somos ensinados pelas Escrituras que todo o nosso esforço, o nosso trabalho em fazer o melhor, não é para promover o nosso próprio nome, nem o nosso próprio eu, embora isso pode ser reconhecido de alguma forma. Mas a Escritura nos ensina a gente fazer tudo para a glória de Deus. Porque é Deus quem nos abençoa e nos dá dons e condições para que a gente sirva a Ele aqui nesse mundo, né? Então, assim, só fazendo essa observação, para as pessoas não pensar que a gente está estimulando você a viver de forma negativa, né? Não, você tem que fazer o melhor, você tem que fazer o melhor para a glória de Deus e não para a sua própria glória, né? O que o mundo tenta fazer é estimular você de forma que você viva para a sua própria glória. Isso é uma visão narcisista, né? É onde o homem, ele ama a si mais do que tudo e não importa quem seja o seu próximo. Ele faz tudo para si. Isso é uma visão errada. Agora, voltando um pouco no que Alisson falou, né, que a gente não está querendo ser pessoas extremamente negativas, e aqui o livro ele vai tratar de maneira interessante, porque se você for para a capa do livro, Alisson, você vai ver o seguinte, você vai ver o título e o subtítulo é A Humildade que Brota do Evangelho e Traz a Verdadeira Alegria. Então, por que não somos pessoas negativas? O livro ele vai dizer na página 31, ele vai citar o texto de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, ele vai dizer assim: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais eu sou o principal. Então veja, nós estamos alertando os irmãos para terem uma visão humilde de si mesmo, humilde, percebendo que nós, assim como Paulo se sentia, nós também devemos nos sentir como o principal dos pecadores. Mas não nos menosprezando, mas realmente tendo uma visão humilde de nós mesmos, Alisson. Percebendo que nosso ego, nosso eu, todo o nosso ser, Alisson, ele é caído. Ele por defeitos, né? Isso, exatamente. Desde Adão, nosso ser é totalmente caído. Então nós estamos alertando a vocês que nos assistem que tenham essa mesma visão, né? De ser uma pessoa assim, de ter a visão realmente de pecador, que você é pecador, nós somos pecadores. Isso é um fato. Não tentar esconder essa realidade, né? Exatamente, e é aí que o livro ele vai nos ajudar no seguinte, a ter essa visão humilde, para realmente a gente ter uma humildade que brota do Evangelho, e não uma falsa humildade que brota de teologia coaching, né, de palestras motivacionais, mas uma humildade que brota exatamente da palavra de Deus, uma humildade santa. Isaías, para a gente ir para a última pergunta, de que forma, de que maneira esse livro ele pode nos ajudar? Alisson, é uma boa pergunta. Esse livro pode nos ajudar desde a capa até a sua página final. Por que ele pode nos ajudar?
Primeiramente, irmãos, aos que são novos convertidos, isso é um assunto extremamente importante, né? Às vezes você vem de um contexto no qual você é criado, vamos dizer assim, desde pequeno a ser o cabeça, a ser o melhor, a ser tudo. Ninguém espera menos de você, só esperam mais. Então, quando as pessoas elevam os padrões, quando você erra, você se sente a pior pessoa, né? E o livro ele vai nos ajudar no seguinte, a dizer que não é assim. Você vai falhar, você é pecador, mas isso não faz de você a pior pessoa do mundo. Ou seja, nos ajuda quando nós falharmos, a reconhecer que nós somos falhos, nós somos pecadores, e isso é inevitável. A gente vai sentir, vamos dizer, menos frustrações quando erramos ou quando falhamos. E de outra forma que o livro pode nos ajudar é no seguinte, é termos uma visão transformada de nós mesmos, reconhecer nossas falhas, reconhecer quem nós somos e que nós não podemos nos ajudar. A única pessoa que pode nos ajudar é o próprio Deus. A única pessoa que pode transformar o nosso ego é Deus. Então, primeiramente, eu tendo uma visão realista de quem eu sou, do meu ego. Segundo, eu recorrendo à palavra de Deus, aquela que a única que pode me ajudar a transformar o meu ego. E terceiro, o próprio Deus, clamando ao próprio Deus que intervenha no meu ego, que intervenha no meu ser, que intervenha em minhas atitudes, né? E é isso que o livro vai nos ajudar, quando no terceiro capítulo ele vai nos ajudar, vai nos ensinar como alcançar uma visão transformada do eu, como alcançar, assim como Paulo reconhecia que ele era o principal dos pecadores, nós devemos reconhecer que não somos inocentes, mas que temos um Deus que pode nos ajudar, que temos um Deus que está à nossa disposição. Apenas nós entrarmos no nosso quarto e fechar nossa porta e clamarmos ao nosso Deus, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, e assim orarmos e assim clamarmos ao nosso Deus, para que nos ajude a ter uma visão transformada, uma visão diferente da visão que o mundo tem, da visão que o mundo mostra e da visão que o mundo quer que busquemos. Uma visão longe da palavra de Deus. Essa é uma visão totalmente contrária e que não nos leva a um ego transformado. Nós devemos dizer como Paulo, né? Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Exatamente. Não é o meu eu que deve prevalecer, não é o meu eu, mas Cristo deve viver em mim. Aí sim, de fato, eu vou estar tendo uma visão correta, né, de quem eu sou. Só, licença, antes de você falar, só para citar só um pedacinho, um trechinho do livro, no início do capítulo 3, ele vai dizer assim, ele vai citar uma fala vai parafrasear o apóstolo Paulo. Não me importo com o que vocês pensam, tão pouco com o que eu mesmo penso. O que ele está querendo tratar aqui, Alisson? O que é que, parafraseando Paulo, o que ele está querendo tratar aqui? É o seguinte, que ele não se importa com os critérios, ele não se importa com o que as pessoas pensam dele, né? Ele não se importa com o que ele mesmo pensa dele. Então veja, se ele não se importa com o que as outras pessoas pensam, logo ele não vive sobre os padrões daquelas pessoas. E segundo, se ele não pensa sobre os seus próprios padrões, né, padrões elevados ou às vezes baixos demais, ele também não vai ser uma pessoa totalmente frustrada. Então é aí que começa também uma visão transformada do eu. Não me vendo como simplesmente o cara e também não me vendo, não tendo padrões altos, não pensando muito de mim mesmo, e sim pensar o que convém, pensar quem eu sou realmente. Uma coisa importante que eu gostaria de pontuar na sua resposta aí, Isaías, que eu queria dar até um pouco de ênfase, fazer um comentário. Você falou na importância de nós conhecermos quem nós somos, né? Também. Conhecermos a nossa natureza pecaminosa, saber, partir daí, partir do reconhecimento, não daquilo que o mundo nos supervaloriza, mas partindo da realidade, que somos pecadores. E me chamou a atenção aqui, você citou Paulo, né? Paulo disse, eu sou o pior dos pecadores. Imagina Paulo dizendo isso. Eu sou o pior dos pecadores. A gente vai dizer o quê? Né? Mas o que é que me chamou a atenção? O que me chamou a atenção é que veja a visão que Paulo tinha da glória e da magnitude do Evangelho. E essa visão tão gloriosa que Paulo tinha do Evangelho, a ponto de ele dar a vida pelo Evangelho,
partia dessa consciência de reconhecimento do pecado. Então, o que é que eu entendo disso? Eu entendo que quanto mais nós olharmos para dentro de nós e nos deparar com a nossa realidade de que somos caídos, de que herdamos de Adão essa natureza pecaminosa, e que somos falhos, que nós não somos os super-homens, muitos tentam botar na nossa cabeça que somos, né? E às vezes a gente quer viver dessa forma, acaba se frustrando. Mas quando nós de fato, né, examinamos o nosso coração, nos deparamos com a nossa pecaminosidade, né, com as nossas falhas, e quanto mais a gente reflete sobre isso, mais glorioso e mais valor terá para nós o Evangelho de Jesus Cristo. Não é assim? É verdade. E assim vai ser mais fácil da gente viver para a glória de Deus. Por quê? Porque a gente vai estar olhando para dentro de nós, vendo o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos pecadores, né? O quanto nós falhamos, o quanto nós erramos, o quanto nós quebramos a lei de Deus, o quanto que as nossas incapacidades, as nossas fraquezas estão diante de nós. Então assim nós contemplaremos, né, com mais brilho, com mais valor, valorizaremos mais, enxergaremos, né, por assim dizer, com mais glória a grandeza do Evangelho. Eu só gostaria de citar um exemplo que você mesmo dá, que nós só podemos olhar o brilho das estrelas quando né, há trevas, né? Ou seja, nós só podemos enxergar a beleza do Evangelho, podemos enxergar a graça, a misericórdia, a bondade e benignidade do Senhor quando nós enxergamos as trevas que há em nós. Quem fala isso... Não sei se você faltou, né? Quem eu já ouvi falando isso foi, acho que Hernando Dias Lopes. Ele fala que quanto maior a escuridão, né, quanto maior a escuridão, mais se destaca o brilho das estrelas, né? Então, quanto maior consciência nós tivermos da escuridão do nosso pecado, né, mais vai brilhar a graça de Cristo, do Evangelho, né, em nossas vidas. E então, se a gente tem essa visão, como você falou aí, então no lugar de recorrermos ao nosso próprio eu, às nossas próprias habilidades, o que é que a gente vai fazer? A gente vai buscar força na graça de Cristo, no Evangelho de Cristo. E assim, quando avançarmos, a glória será atribuída a Ele. Nós não iremos inflar o nosso peito, não, nós iremos reconhecer, né? Foi Deus, foi a graça dele, né, que me ajudou. Então, para encerrar agora de vez, né, para finalizar, eu queria, Isaías, que você respondesse essa pergunta. Esse livro, ele é indicado a pessoas específicas ou você indica ele para qualquer tipo de pessoa, seja crente, seja não crente? Encerre aí com essa pergunta. É a pergunta mais fácil do vídeo. Bom, esse livro deve ser indicado para todo tipo de pessoa, seja para os crentes, seja para os novos convertidos, seja até para aqueles que não são crentes, que às vezes tem um ego super inflado, né? Não sei como é que é a situação de cada um, mas é indicado para cada tipo de pessoa, porque é um livro, como eu disse, muito bem escrito, muito profundo, trata de um assunto tão importante, tão interessante, um assunto que às vezes é esquecido em meio à nossa sociedade. Por quê? Porque vivemos numa sociedade que levanta o ego, que acaricia o nosso ego, né? Mas quando na verdade o nosso ego não deve ser tratado dessa forma. Então é indicado para todas as pessoas, é indicado para você que está nos assistindo, que não leu. Por favor, leia esse livro que você não vai se arrepender. É um belo e um bom livro, Alisson. Então compre o livro, leia. Acho que é um pequeno, não é um gasto, é um investimento, né? Exatamente. Você lembra o valor do livro? Eu creio que não é mais de R$20 não, esse livro, não. É menos de R$20? Não me falha a memória. Em média 15. R$15. Vamos lá, é um hambúrguer que você vai comprar no final de semana. É um dinheiro que você gasta ali num lanchinho, né? De 15 a R$20 você pode adquirir esse livro, né? Espero que esse vídeo tenha despertado em você o desejo de refletir mais sobre esse assunto, refletir mais sobre o seu ego,
né, sobre a grandeza do Evangelho. Então espero poder ter ajudado vocês com essa gravação. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo bate-papo. Isaías, pode se despedir aí. Meus irmãos, foi um prazer. Até a próxima. Até a próxima, meus irmãos. Nos acompanhem no nosso canal, e continue nos acompanhando aí nas redes sociais. Deus abençoe. Até mais.